Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para mais um culto de gratidão e adoração ao nosso Deus. E eu convido você, nesse momento, você que está nos assistindo, ou durante a semana, no seu trabalho, onde você estiver, que você possa cultuar ao Senhor ouvindo e louvando a Deus com este culto. E eu convido você também a confiar no Senhor. Que você possa depositar a sua confiança em Deus. Em meio a isso, a tudo isso que estamos vivendo, que estamos passando, que nós possamos aprender a confiar no Senhor, a entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, que nós possamos entregar aos pés do Senhor e a confiar no Senhor. Então eu convido nesse momento você a louvar a Deus, cantar essa canção e meditar nela. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor, que é só Ele para nos abençoar nesse momento tão difícil. Em nome de Jesus, que essa canção possa falar ao seu coração nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no Salmo 106, Salmo 106, versículo número 1. E diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia,
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso, e a sua misericórdia, ela alcança nossas vidas, sua misericórdia, ela tem sido permanente nas nossas vidas. E nós sabendo disso, nós sabendo que esse Deus é tão bom para com a gente, esse Deus que tem uma misericórdia que alcança a gente, com a sua graça Ele tem alcançado a minha e a sua vida. E assim nós, então, podemos, com nossos dons, com nossos talentos, nós podemos servir a esse Deus. Nós também podemos servir a esse Deus com os nossos recursos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ele tem abençoado a minha e a sua vida, com o trabalho, com o pão de cada dia. Em tudo Deus tem estado fiel conosco. E assim nós vamos então podendo também servir a esse Deus. E quando nós também servimos a Ele com o nosso recurso, aquilo que tem chegado às nossas mãos, parte daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós devolvemos ao Senhor. Isso nos mostra que nós confiamos nele, que nós sabemos que tudo provém dele, e nós então assim, confiando nele, devolvemos parte daquilo que ele tem nos abençoado. Nesse momento estará aí na tela da sua televisão, do seu celular, a conta da igreja. Talvez você, por a igreja não ainda está aberta, talvez você pode estar tendo dificuldade em dizimar, em devolver parte daquilo que Deus tem abençoado você. Então fica aí o número da conta da igreja, você pode estar depositando o seu dízimo, a sua oferta. Isso é algo que o conselho pensou para facilitar para você. Ou também você pode estar entregando seu dízimo, a sua oferta para um dos presbíteros, né? O presbítero Rubens é o tesoureiro da igreja, mas também nós, presbíteros, estamos à disposição para você devolver o seu dízimo e sua oferta. Eu gostaria de orar, gostaria de convidar você também, junto com a sua família, aí na sua casa, a orar a Deus, nesse sentido, agradecendo a Ele pela sua graça, agradecendo a Ele porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas e pela sua misericórdia que tem nos alcançado. É por isso que nós somos gratos a Ele. É por essa misericórdia que nos alcança, que nós entregamos as nossas vidas, que nós devolvemos parte daquilo que Ele tem nos abençoado. É por isso, é porque a sua misericórdia, ela alcançou as nossas vidas e alcança as nossas vidas todos os dias. Eu convido você a estar orando ao Senhor com esse pensamento, agradecendo a Ele pela sua misericórdia, agradecendo a Ele pelos seus cuidados. Deus é maravilhoso e Ele tem sido maravilhoso comigo e com você. Nada melhor do que nós agradecemos esse Deus tão bom que tem nos abençoado. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, ó Deus, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Ó Deus querido, nada que nós fazemos, Deus, nada que nós possamos entregar ao Senhor, nada daquilo que nós fazemos para o Senhor, ó Deus, vai pagar aquilo que o Senhor já fez por nós. Ó Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela tua graça que nos alcançou, que nos tirou, Deus, da posição que nós encontrávamos e nos trouxe para essa maravilhosa luz, Deus, para essa graça de podermos falar, eu sou do Senhor. Essa graça que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos ser filhos do Senhor, filhas do Senhor, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pelos seus cuidados. Nós te agradecemos, Deus, pela graça do Senhor, que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias, Deus. Somos gratos a Ti, Pai. E nessa noite, Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto de gratidão ao Senhor, Pai. É prova, Deus, do nosso amor por Ti. Ó Deus, é prova que nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, nós agradecemos ao Senhor. E nós não merecemos, Pai, nada disso, mas o Senhor é misericordioso e a sua graça tem nos alcançado. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, que nunca tem faltado nas nossas mesas. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado
o que vestir, o que calçar, tudo é do Senhor, tudo é providência do Senhor, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Te louvamos, Deus, e te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Deus, amém. Vamos continuando com essa mesma alegria e com isso no nosso coração, que essa misericórdia do Senhor que tem nos alcançado, e assim nós possamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu queria pedir para que você, onde você está, você possa repetir novamente as palavras do nosso irmão, que ele acabou de ler o texto. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que possamos pôr isso no nosso coração neste momento e crer nessa palavra que é verdadeira, que traz aos nossos corações essa esperança, essa certeza que o Senhor cuida de cada um de nós em todo o tempo. Muitas vezes o mundo tem colocado em nós sentimentos em que precisamos suprir algumas necessidades, temos que cumprir alguns valores impostos pelo mundo, e se quando não atingimos, não conseguimos, nos sentimos muitas vezes fracassados, nos consumimos para atingir tal objetivo, para atingir o que o mundo tem colocado, atingir aquilo que ele tem proposto a cada um de nós, e quando não conseguimos, nos sentimos falhos, fracos, e isso tem consumido, tem doído dentro da alma, tem causado sofrimento. Mais uma vez eu digo, aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele derrama sobre nós a sua graça. Uma graça que inunda o nosso ser. Uma graça que nos dá a certeza do teu amor, do seu cuidado. Essa graça nos faz sentir plenos, nos faz sentir completos, porque vem de Deus. É algo que vem de Deus. E tudo que o mundo, tudo que as coisas venham nos oferecer, nada vai ser suficiente, mas a graça do Senhor, que nos cobre, que nos enche, é que pode transformar as nossas vidas. É essa graça que faz-nos sermos fortes, e encontrar forças para seguir e lutar, e sermos diferentes, termos forças para lutar contra a dor, contra o sofrimento, tudo aquilo que tem corroído a sua alma. Mas o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, amém? A minha glória é fazer
tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. A próxima música, no começo dela diz: sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Ele está sempre atento a nós, os olhos dele, os ouvidos dele. E isso não é só nos momentos bons, nos momentos alegres, mas também naqueles momentos não tão bons, nos momentos tristes, nos momentos que a gente não está bem ou que nada vai bem. Ele está lá. Ele sempre está lá. E o que a gente precisa, o amor, a graça, o alívio, somente nele a gente encontra, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Senhor Jesus, Deus, nós louvamos o Teu nome e bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus de promessa, um Deus que cumpre a Sua palavra em nossas vidas. E a Ti nós rendemos graça, e a Ti nós rendemos as nossas vidas no Teu altar, ó Deus. Porque muito tem sido as lutas, ó Senhor. Muito tem sido os choros, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de perto. Um Deus que ouve o nosso clamor. O Deus que conhece o nosso coração. E sabe o quanto temos sofrido, como tem sido difícil. O quanto temos nos esforçado, Deus, para não ser consumido pela dor, não ser consumido, ó Deus, pelo sofrimento. Mas a Tua palavra nos traz vida, nos traz esperança, nos traz paz aos nossos corações, porque sabemos que estamos seguros nas Tuas mãos. Estamos seguros no lugar secreto que é debaixo das Tuas asas, firmado na Tua palavra, ó Senhor Jesus. Palavra que é fiel e que é cumprida nas nossas vidas. E rendemos graças ao Senhor por isso, ó Deus, porque o Senhor é bom. E a Sua palavra, a Sua graça, ó Deus, nos traz a esperança, nos traz a certeza de um Deus grande, de um Deus que cuida de cada um de nós, um cuidado especial, com um amor de pai. Um amor de pai que cuida dos seus filhos de toda forma, nos mínimos detalhes. É a Ti, ó Deus, que nos rendemos. É a Ti que glorificamos e é a Ti, ó Deus, que agradecemos. E que pedimos, ó Deus, que possamos estar seguros no Senhor em todo o tempo. Que possamos, ó Deus, estar debaixo da Sua graça, ó Deus, firmado no Senhor, na certeza, ó Deus, do agir de Deus, na certeza, ó Deus, que o choro vai durar sim uma noite, mas a alegria da presença do Senhor vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor é renovada em nossas vidas todas as manhãs, e é por causa da Sua misericórdia, da Sua graça que não somos consumidos, Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti e rendemos o nosso louvor, entregamos tudo diante do Senhor e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é nas nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. No limite, onde Deus está quando estamos esgotados. Essa é a série que nós começamos hoje a conversar aos domingos aqui na igreja, para poder abençoar a sua vida, para poder fortalecer o seu coração. E falando nisso, que o Senhor Jesus esteja com você, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida
e sobre a sua família. Que bom saber que você está aí, que bom saber que em algum momento da sua vida você está tendo acesso a isso, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A nossa oração, o nosso desejo é que você seja realmente fortalecido pela palavra do Senhor. No limite. Não é assim que muitas vezes nós nos encontramos em algum momento da vida? Não é assim que eu e você muitas vezes estamos no limite da paciência, no limite da alegria, no limite do estresse? Quem sabe agora mesmo você tem a impressão de que o seu coração e a sua mente estão pressionados, estão apertados por sensações e circunstâncias que parecem que não vão mudar. Pode ser um casamento marcado pela indiferença, marcado pela falta de compromisso, marcado pelo esfriamento do amor. Pode ser problemas familiares que você se desgasta só de pensar em tentar resolvê-los mais uma vez. Quem sabe esse novo momento que a gente vive, de ter que estudar, ter que aprender somente pela internet, e talvez é o ano que você se prepararia para o vestibular, ou talvez é o ano que você começou o seu curso, ou talvez é o ano que você está terminando o seu curso, e aí você lidar com isso tem sido muito difícil. Ou também lidar com a própria pandemia, né? Lidar com esse momento que a gente vive, o medo de se contaminar, o medo de alguém que você ama ser contaminado e até essa pessoa vir a morrer, sem contar o perigo de ficar sem emprego, sem contar o perigo de ter a sua empresa, ter que fechar as portas da sua empresa por falta de recursos, por causa da crise. Enfim, nós temos muitas preocupações e elas nos empurram contra a parede, muitas vezes vivemos sim no limite. E por falar em pandemia, a OMS e a ONU já se pronunciaram quanto ao perigo que esse tempo que a gente está vivendo e o perigo que acontece por causa da pandemia, o perigo que ronda a mente e o coração das pessoas nesse momento que a gente vive. No mês de maio desse ano, a ONU se pronunciou disponibilizando uma carta com instruções e também com dados sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na saúde emocional das pessoas. De forma muito resumida, essa carta leva as pessoas a considerarem o fato de que, em muitos momentos desse período que a gente vive, né, mais uma vez a gente lembrar disso, as pessoas deram muito mais atenção ao físico e se esqueceram do emocional, se esqueceram do mental. Segundo esse artigo, aumentou o número de pessoas ansiosas, aumentou o número de pessoas angustiadas, aumentou o número de pessoas deprimidas, aumentou também o estresse causado pelo medo da Covid-19 e pelo medo também do futuro, a incerteza do futuro. Vivemos em um mundo assim. Nós podemos estar bem hoje, mas amanhã podemos não estar. Ninguém está imune a nenhum tipo de enfermidade física e muito menos ninguém está imune a nenhum tipo de enfermidade emocional. Calma. O objetivo não é causar mais medo e estresse com essa série de mensagens, mas é sermos alertados sobre o perigo que ronda as nossas vidas, se é que esse perigo já não entrou nas nossas vidas. Mas também é um tempo de questionarmos, ou é também um tempo onde nós somos levados a olhar para o Senhor e nos perguntarmos realmente onde Deus está quando nós estamos no limite. Em algum momento da vida você já se perguntou por que Deus parece não ouvir mais as suas orações? Por que parece que Deus não atende mais os seus pedidos? Ou melhor, será que quando adoecemos emocionalmente, será que é por falta de fé? Será que é porque não estamos servindo a Deus direito? Será que quando estamos no limite significa que nós deixamos de confiar em Deus? Ou será que a ansiedade, a depressão, a angústia, o estresse, será que essas coisas são frutos, ou esse momento é fruto de alguma obra do maligno, alguma obra maligna? Durante esse mês nós conversaremos sobre essas questões com o coração e os ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar, atentos àquilo que o Senhor tem, através da sua palavra, a nos ajudar a viver nesse período tão complicado da vida. Eu posso te garantir uma coisa:
Não existe mente saudável que o Senhor não possa tornar mais saudável ainda, e não existe mente e coração cansados, sobrecarregados, que o Senhor não tenha poder para restaurar e aliviar. Deus quer e Deus tem vida, e vida em abundância, vida exagerada, vida demais da conta para a gente, para você, para sua família, para todos nós. Nós começamos essa série lendo Números capítulo 11, a partir do versículo 10, eu quero convidar você para acompanhar essa leitura comigo. Números capítulo 11, a partir do versículo 10. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste a dar aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes tratar-me, mate-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Amém. Esse é o texto que nós basearemos a nossa meditação de hoje. E nós estamos diante de um texto que explica como o sentimento de fracasso, de incapacidade e frustração pode gerar atitudes e pensamentos que não conseguimos medir e que muito menos conseguimos pensar em suas consequências. Mas também é um texto onde revela que servos e servas do Senhor podem sim viver no limite e se perguntarem onde Deus está quando estamos esgotados. Orar, ler a Bíblia, servir ao Senhor não nos traz imunidade a sentimentos de cansaço, estresse e sobrecarga. E nós veremos isso hoje, começando com o cenário vivido pelo grande líder do povo de Israel, Moisés. O cenário vivido por Moisés. Moisés, primeiramente, é a pessoa que Deus escolheu para libertar o seu povo. Moisés é o escolhido de Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Deus escolhe Moisés com o objetivo de libertar o seu povo que chorava, que pedia ajuda, enquanto o império egípcio colocava e cuidava do povo, tornava a vida do povo amarga, como você pode ler em Êxodo capítulo 1. Tanto Moisés quanto o povo já haviam experimentado do cuidado de Deus antes. Tanto Moisés quanto o povo já haviam presenciado e testemunhado na vida deles mesmos o cuidado extraordinário, sobrenatural e soberano de Deus. Deus ouviu o seu povo chorar, Deus ouviu o seu povo gemer, porque a vida desse povo estava amarga por causa da dura servidão imposta pelo império egípcio. Deus então ouve a oração desse povo e decide agir, decide libertar esse povo e escolhe Moisés para que isso aconteça. Esse povo atravessa o mar, que se abre com o poder de Deus, sem molhar os pés, sem sujar os pés. Esse povo tinha uma luz à noite que os aquecia. Durante o dia, caminhando no deserto, eles tinham uma nuvem que cobriam para que o sol escaldante não prejudicasse a saúde e não tornasse a caminhada, a peregrinação no deserto, uma peregrinação árdua. O Senhor já havia se mostrado como Deus do universo, como o Senhor de toda a terra a esse povo. Então tenha isso em mente ao pensarmos nesse texto. E eles estão nesse momento, o povo, Moisés, ambos estão no deserto recebendo comida do céu. Mais um sinal do cuidado de Deus. Eles estão caminhando, peregrinando até a terra, até Canaã, a terra que Deus havia prometido. Eles estão caminhando pelo deserto e Deus providencia todo dia comida do céu. Todos os dias Deus manda comida fresca, comida maravilhosa, que sustentaria esse povo durante todo o dia, e eles não podiam armazenar. Essa era uma ordem clara do Senhor.
terminavam de comer, eles não armazenavam para o dia seguinte, porque Deus diz: olha, eu estou suprindo a necessidade de hoje, então vocês vão se preocupar com hoje, amanhã já está resolvido, eu cuidei hoje, vou cuidar amanhã também. E aqui tem um princípio muito interessante, não é mesmo? Quantos de nós vivemos ansiosos, preocupados exageradamente, porque nós pensamos demais nas coisas que ainda vão acontecer, se é que vão acontecer. Deus está ensinando esse povo que eles têm o necessário para o hoje, porque eles vivem no hoje, eles não vivem no amanhã. Deus já está no amanhã, e pelo fato de Deus já estar no amanhã, Ele já providenciou o necessário para a gente. Guarde isso no seu coração, guarde isso no seu coração. Deus já está no amanhã, e com certeza Ele também tem o sustento e a graça dEle suficiente para você amanhã. Então viva o hoje. É esse o ensino de Deus ao mandar todos os dias comida do céu e pedir que as pessoas não armazenem para o amanhã. Não armazenem para o amanhã. Deus estava cuidando diariamente do povo e também de Moisés. Um outro ponto que nós percebemos aqui no cenário vivido por Moisés é que as pessoas reclamam porque querem carne. O alimento que caía do céu era um único alimento, e o povo começa a reclamar que eles estavam enjoados, estavam cansados daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava mandando a eles. Eles queriam carne. Eles chegam até a dizer que eles prefeririam estar no Egito, porque lá tinha muitas opções. Lá a mesa era farta, só que tinha um problema: eles eram escravos. E olha que interessante, eles oram a Deus pedindo que Deus os libertasse do Egito. Deus ouve e os liberta, e agora eles estão no deserto recebendo comida todo dia do céu, e eles reclamam. Parece a gente. Sim, é verdade, parece muito comigo e com você. Quantas coisas Deus já fez e nós lamentamos porque Deus não nos dá o que nós estamos pedindo, Deus não muda a nossa realidade, mas Deus já fez no passado e continuará fazendo hoje. Na verdade, essas pessoas reclamam pedindo carne, não exatamente por causa da comida em si, mas elas estão insatisfeitas com a maneira como Deus faz as coisas. Elas estão insatisfeitas com a maneira como Deus faz as coisas. Quantos de nós ficamos e estamos insatisfeitos com a forma de Deus guiar, conduzir as nossas vidas? Talvez tudo aquilo que você luta dentro da sua alma, talvez você precisa responder isso para você, mas talvez tudo isso que você nutre de tristeza, angústia, ansiedade, seja porque você está insatisfeito pela forma como Deus tem cuidado da sua vida. O povo começa a reclamar, murmurar, porque eles querem carne. Na verdade, eles estão insatisfeitos com a forma como Deus faz as coisas, como Deus cuida deles. E aí nós encontramos um quarto ponto, uma quarta cena nesse texto e nesse cenário vivido por Moisés, um quarto momento que Moisés está no limite. Você pode perceber isso no versículo 14 e no versículo 15, mas todos os versículos do 10º ao 15 você pode perceber isso. Moisés olha para tudo isso, olha para o povo reclamando e se cansa profundamente. Não um cansaço depois de um dia de trabalho, não é esse tipo de cansaço, mas é um cansaço que tem se acumulado dia após dia, semana após semana, ouvindo a reclamação de um povo que está descontente. Mas o fato que Moisés está cansado, ou o fato dele estar cansado, também é um sinal, ou é causado pelo seu sentimento de fracasso, de incapacidade, porque é exatamente isso que nós encontramos no texto, quando ele enche Deus de perguntas. Ele começa a perguntar ao Senhor: por acaso eu sou a mãe desse povo? Por acaso eu sou como uma mãe que tem que cuidar desse pessoal todo, da mesma forma que uma mãe cuida do seu filho enquanto ele mama? Por acaso foi eu que dei à luz esse povo? Por acaso, Deus, sou eu responsável por tanta gente assim? Esses questionamentos ou essas perguntas que Moisés faz a Deus revela que ele está frustrado por não conseguir mudar a situação. Ele está frustrado porque de alguma forma o que ele está vivendo é um fracasso, porque ele não consegue mudar a realidade e ele se cansa com isso. Ele sabe que ele não tem o poder para resolver o problema do povo e isso gera perturbação nele.
Ser incapaz de resolver um problema faz com que fiquemos também no limite, faz com que nos sintamos fracassados, faz com que fiquemos frustrados. Moisés não aguenta mais tanta pressão, Moisés não aguenta mais ter que lidar com essa incapacidade de resolver a situação. E a gente precisa lembrar que, se fosse por Moisés, esse povo nunca teria sido liberto da escravidão egípcia. Se fosse por Moisés, Moisés não seria o libertador desse povo, ele continuaria cuidando das ovelhas do seu sogro. Se fosse por Moisés, essa história não teria sido escrita, mas não é por ele, é por Deus. A culpa, de acordo com Moisés, é de Deus, porque foi Deus que escolheu o povo. Na verdade, assim como o povo está insatisfeito com Deus, Moisés também está de alguma forma insatisfeito com Deus, porque ele não pediu aquela vida para o Senhor. Moisés também está insatisfeito com a forma como Deus conduz a sua vida. Se o povo começa a reclamar porque não está contente, as pessoas não estão contentes com a forma como Deus cuida deles, Moisés também não está contente com a forma como Deus cuida do povo e cuida dele também. E mais uma vez, parece demais comigo e com você. Nos parecemos com essas pessoas que viveram há tanto tempo. Quantos de nós vivemos frustrados, com esse sentimento permanente de fracasso, porque não nos submetemos à vontade de Deus, porque não nos submetemos àquilo que Deus tem para as nossas vidas, que nem sempre é festa, que nem sempre é alegria. Nós nos esquecemos de que mais importante do que aquilo que Deus faz para a gente é quem Deus é. E nós nos frustramos porque Deus não faz, em vez de nos alegrarmos com quem Deus é. O povo não está contente com Deus cuidando deles, e Moisés não está contente com Deus cuidando dele e do povo. A consequência dessa insatisfação nós encontramos no versículo 15. No versículo 15, Moisés faz uma oração perigosa. E quando eu vejo essa oração, quando eu vejo esse pedido a Deus, eu lembro que é bom saber que Deus não responde nossas orações sempre como pedimos. Como é bom saber que nem sempre Deus vai dizer sim àquilo que eu e você pedimos a Ele. Porque Moisés pede a Deus: Senhor, se a vida vai continuar desse jeito, eu peço que o Senhor me mate agora. No versículo que nós lemos e também na Bíblia que você tem em casa, só há uma palavra mate-me, mas na escrita original, na escrita hebraica, que é a escrita do Antigo Testamento, existe duas palavras, dois verbos matar, relacionado à morte. Por quê? Porque é uma ênfase. Essas duas repetições, ou essa repetição da palavra, significa que realmente Moisés queria muito aquilo. Não é só: Senhor, acaba com a minha vida. Não, Senhor, acaba com a minha vida mesmo. Eu quero que o Senhor cesse o meu respirar. Eu quero que o Senhor me mate agora, porque eu não aguento mais viver desse jeito. A pergunta que nós precisamos fazer ao diagnóstico que Moisés faz da situação, há também a possível solução que ele encontra para a situação. A pergunta é o seguinte: com a morte de Moisés as coisas mudariam? As coisas mudariam com Moisés morrendo. Talvez mudaria para ele, mas não mudaria para o povo, porque o povo continuaria ali. E aqui nesse pedido de Moisés nós encontramos exageradamente aquilo que há no nosso coração: o egoísmo. Moisés não está preocupado com aquilo que vai acontecer com o povo. Moisés está preocupado apenas com si mesmo, porque ele não aguenta mais tanto sofrimento. Ele está pensando em aliviar a sua dor. E eu preciso lembrar você que morrer nunca é uma escolha saudável, e muito menos a solução para os nossos problemas. Não importa o quão no limite estejamos, a morte não é a melhor escolha e não nos compete isso. É claro que Moisés está numa situação difícil, é claro que Moisés vive um drama, ele vive no limite,
E aqui é importante lembrar, porque apesar disso, ele não consegue ter um raciocínio saudável da situação. Ele não consegue diagnosticar corretamente o problema e ele não consegue traçar um plano para sair da situação sozinho e de forma saudável. A sua mente está tão sobrecarregada de frustração, de sentimento de incapacidade e fracasso, que é impossível ele fazer qualquer diagnóstico correto, que é impossível e também muito menos é impossível ele traçar uma solução para o problema. Nesse momento de angústia, vontade de morrer e no limite de suas forças e emoções, na vida de Moisés, é que Deus entra em cena. Deus entra em cena e Deus age com graça na vida de Moisés. Por que Deus age com graça na vida de Moisés? Primeiro, porque Deus não atende o pedido que ele faz. Deus não atende o pedido que Moisés faz. Moisés pede morte na sua oração, pede que Deus o elimine de alguma maneira, e Deus diz não. Na verdade, Deus nem diz não, Deus simplesmente não faz o que Moisés pede. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não responde? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabia que Moisés não estava conseguindo lidar com os seus sentimentos, com as pressões, com o fracasso, com a frustração. E ele sabia que aquele pedido era errado. Então guarde isso. Não responder às nossas orações como nós queremos pode sim ser um sinal da graça de Deus. Enquanto você se frustra por não receber o que pede, talvez seja Deus agindo com graça na sua vida porque o seu pedido está errado, o seu pedido não está certo, não é o melhor para a sua vida. Em momentos como o de Moisés, eu e você podemos fazer pedidos a Deus que não fazem nenhum sentido por estarmos em condições, por não estarmos, na verdade, em condições de tomarmos decisões, e muito menos por não estarmos em condições, e muito mais, na verdade, por não estarmos em condições de refletirmos de forma saudável sobre o momento que vivemos. E o fato de Deus não atender o pedido que nós fazemos não significa indiferença, mas significa graça. Um Deus que conhece todas as coisas. Mas mesmo assim, é importante a gente lembrar que Moisés fala com Deus. Essas palavras de frustração, carregadas de fracasso, de sentimento de quem está no limite, são palavras direcionadas a Deus. Moisés fala com Deus. Por isso que nós devemos nos lembrar que a oração é um caminho muito importante para que em momentos onde estamos no limite, sejamos reabastecidos por Deus para continuar. São nesses momentos de dor, angústia e frustração que nós podemos encontrar um Deus que é maior do que tudo que nós enfrentamos. Podemos encontrar um Deus que ouve as nossas orações, está atento ao nosso pedido de ajuda. Por fim, como em outros momentos decisivos na vida de Moisés, na história de Moisés, na história do povo de Deus, Deus estava com ele, Deus estava com Moisés e Deus estava com o seu povo, Deus estava com ele. Quando você continua a leitura, a partir do versículo 16, Deus já responde à oração de Moisés com direção para aliviar o sofrimento. Deus dá diretrizes, Deus dá passos para que Moisés seja aliviado ou fique aliviado de todo esse sentimento. Deus estava com Moisés. No momento mais angustiante, desgastante, frustrante, Deus estava lá. O povo estava se queixando, as pessoas estavam murmurando, reclamando, sendo indiferentes com o sentimento de Moisés, mas Deus estava lá, pronto para ouvir os pedidos até impensados de Moisés. O povo sendo diferente ao que Moisés sentia, mas Deus estava lá fazendo a diferença, estava lá pronto para ouvi-lo com tempo, com amor e poder para mudar essa realidade. Moisés, o grande líder do povo de Deus, não pôde fazer nada pelo povo e muito menos por ele mesmo, mas Deus podia fazer algo e Deus fez. Deus estava com Moisés nesse momento
Da mesma maneira como estava com Jesus no jardim do Getsêmani, onde Jesus, em agonia de morte, começa a suar sangue por causa de tamanho desgaste emocional. Deus estava com Moisés, assim como estava com Jesus na cruz, assim como estava com Jesus quando o povo se queixava e dizia: crucifica-o. E porque Deus estava com Jesus muito mais do que estava com Moisés, Deus está com você hoje por causa de Jesus. Jesus é a prova de que Deus não abandona as pessoas nas suas maiores lutas, nas suas maiores decepções, nas suas maiores frustrações, nos seus maiores fracassos. Não podemos fazer nada em relação à nossa vida com Deus, mas Jesus fez, e Jesus nos inseriu na família de Deus, nesse ambiente onde nós somos sim amados e podemos amar, somos cuidados e podemos cuidar. Por isso, nós podemos ter a certeza de que o sacrifício de Jesus não apenas nos livra da morte eterna, mas o sacrifício de Jesus nos enche de vida hoje, nos enche de vontade de viver hoje. Por isso nós podemos viver, por isso nós devemos viver, por isso há vida e abundância para cada um de nós. Talvez hoje, nesse momento, você esteja em um lugar vazio, de dor e de silêncio. Talvez você quer desistir de tudo, porque de fato você se desiludiu de tudo, de você mesmo, das pessoas e, quem sabe, até mesmo do Senhor. Pode ser também que em alguns momentos o seu desejo seja de não querer viver mais. São muitas tristezas, são muitas mágoas, tristezas e mágoas que ferem violentamente a tua alma e machucam demais o seu coração. Sem contar que muitas vezes a nossa história se perde nas águas do imenso rio da solidão. Estamos sozinhos em alguns momentos. Eu quero lembrar você que este cenário não é o fim, como o cenário de Moisés não foi o fim da vida dele. Eu quero lembrar você nesse momento que há luz, há esperança, há vida no Senhor para você. Posso te fazer um convite? Eu quero convidar você nesse momento a ouvir uma música, meditar na letra dessa música, refletir sobre a letra dessa música, e depois dessa música nós vamos orar, pedindo que o Senhor possa, sim, mudar a sua história, como Ele mudou a história de Moisés, porque Deus está com você. Vamos ouvir? Não temas nada.
acaba e chega a alvorada, a luta se torna canção. Este não é o fim, a luz presta casa. Este não é o fim, a luz presta casa. Não temas nada, Deus te abraça e cuida do seu coração. A noite se acaba e chega a alvorada, a luta se torna canção. Este não é o fim, a luz presta casa. Este não é o fim, a luz. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos, aí onde você estiver, e falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento onde nós ouvimos a Tua palavra, onde nós ouvimos essa música, onde nós ouvimos sobre a grande verdade de que o Senhor está conosco e há vida, há esperança para todos nós. Que o Senhor nos fortaleça cada pessoa que está ouvindo, assistindo nesse momento. O Senhor conhece a estrutura de cada um de nós, o Senhor sabe o que todos nós passamos, o Senhor sabe como a vida muitas vezes é difícil e nós vivemos no limite. E como é bom saber que quando estamos no limite, o Senhor continua com a gente, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco por causa daquilo que Jesus fez. E que essa verdade encha o nosso coração, preencha a nossa vida e nos abençoe, Senhor, nos abençoe com a Tua presença. Cuide das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares. Cuide, Senhor, das nossas emoções. Nos encha de vontade de viver. Nos encha dessa certeza de que o Senhor nos ama, apesar de nós. Em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a presença e o poder e a vida do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua família, que você tenha uma semana cheia de vida, cheia de graça, cheia do amor de Jesus.